Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para abordar o assunto que tem por título Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, dando início mais um trimestre, segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título a lição. O tema desse trimestre é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então aqui está em nossas mãos o material didático da lição desse trimestre, mais um trimestre que vamos deliciarmos nesse tema tão profundo e fundamental para a vida cristã. Estou aqui com o nosso professor e dirigente, nosso irmão Atos, o mesmo dirige a escola em Passarinho. Então, por motivo de força maior que está nos impossibilitando de realizar a escola bíblica dominical na igreja aos domingos, a gente estamos estudando a lição e passando para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar a lição e a gente não fique com a lição parada sem estar comentando ela para deleite espiritual de todos aqueles que amam a palavra de Deus e ama a escola bíblica dominical. Então, esse é o nosso objetivo de estar passando para os irmãos comentário. A gente sabe que o tempo é curto, a gente não pode estar também muito tempo extrapolando o tempo, mas vamos comentar alguma coisa abordando o assunto da lição de hoje, Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Professor Atos, quando se fala de carta, todo mundo sabe que a carta ela tem o seu remetente e o destinatário, não é isso? A gente vamos dar início com oração e logo em seguida vamos estar lendo a palavra de Deus. Vamos estar orando. Soberano Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, para dar início mais uma lição da Bíblia, Escola Bíblica Dominical. Pai querido, abra nossa mente para que possamos falar, Senhor, aquilo que convenhamos falar. Pai Santo, em nome de Jesus, que esta palavra ela vá e produza o fruto para o qual será mandada, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, porque sem ti nós não somos nada. Em nome de Jesus. Pois bem, vamos estar. Quero estar passando a oportunidade para o nosso professor, que agora também está sendo comentarista da lição, abordando o assunto, comentando esse assunto comigo para os irmãos, e ele vai estar lendo a palavra de Deus. Nosso professor Atos. Pai do Senhor para a igreja, para você, caro ouvinte. Para quem não tem a lição e para quem tem a lição, que é a nossa primeira lição, primeira aula, a nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2, e depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos do 1 ao 7. Acompanha conosco. Efésios, capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio,
em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta ao pessoal que estava em Éfeso, os Efésios, os comentaristas falam que essa é uma das cartas da prisão de Paulo. Entre elas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele estava preso. E a primeira vez que ele esteve em Éfeso é no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, onde ele encontra alguns irmãos, a Bíblia vai dizer que são 12 varões que receberam a palavra. Mas só que a Bíblia vai dizer que Apolo, que pregou para eles, só conhecia o batismo de João. Depois ele conheceu o batismo no Espírito Santo. Então Apolo era um homem bem intencionado da parte de Deus nesse momento e pregou para aquele povo. O povo se arrependeu e estava crescendo o Evangelho. E Paulo foi para lá falar a respeito então de Jesus Cristo, que é o que viria após João, e sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Então, queridos, a gente observa que a carta destinada aos Efésios. Então, todos nós sabemos que todas as cartas, como eu falei já a princípio, ela tem o seu remetente e o seu destinatário. Ou seja, quando Paulo ele destina essa carta aos Efésios, ele bota como remetente o próprio Deus. Vejam aí no versículo 2, do capítulo 1, que Paulo diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve, destina, mas ele nomeia Deus como nosso Pai e também Jesus. Ele coloca ele como o remetente da carta. Toda a carta com indo a este endereço aos Efésios, e a gente entende que para Paulo pregar aos Efésios não foi fácil, nem para Paulo e tampouco para uma igreja já edificada naquela cidade, pois havia enorme dificuldade para a igreja na época, por ser construída
edificada em uma cidade aonde se havia muitos altares a deuses estranhos, né, na cidade de Éfeso. Então, para os cristãos viver ali como cristão não era fácil, pois o texto histórico vai falar que aquela cidade foi construída aproximadamente 1050 a.C. Então observa que eles tinham lá a deusa Estamis ou Diana, e tinha até o templo, o qual esse templo está incluso entre as 7 maravilhas do mundo, que são monumentos, né, construídos e que se destacaram entre todas as belezas construídas do mundo inteiro. Essas 7 maravilhas foram destacadas dentro das qual estava a igreja da deusa Diana. Se você puder observa que dentro, entre as 7 estava, dá para ver? Aí é o jardim suspenso babilônico. Esse aí foi um do jardim que foram nomeado como um das primeiras maravilhas do mundo. Tem aqui esse aí. Para você observar, temos outro, né? O Deus a imagem de uma estátua de onde todo ano se comemora as Olimpíadas. E essa imagem, essa estátua, ela está com aquela tocha que os irmãos entendem que o ano passado, né, no período da Olimpíada, essa imagem, as pessoas tocaram fogo na tocha no Rio de Janeiro e foram um grande passeio, dando homenagem a esse Deus, né? Temos, entre outros, aqui, mostra o templo aí, temos aí as pirâmides, que é a terceira maravilha, né? Vejam ela aí, ela está, são as pirâmides do Egito. Pode passar. A maravilha, essa aí dela. Aí essa aí. Pronto. Essa daí é a igreja que a chamada deusa Diana. Esse era o templo construído na igreja aos Efésios. Pode parar. Então, mostrei apenas 3, né? Mas temos mais 4, né? Monumento muito bonito, os quais foram intitulados os 7 monumentos maravilhosos do mundo antigo. São pelas suas belezas. Então, meus queridos, observe que não era fácil para a igreja do Senhor professar a Jesus Cristo, por causa da idolatria que era grande na cidade aos Efésios. Não é isso, professor Atos? A gente veja aqui, o professor Atos vai comentar aqui, da introdução da lição, apesar de eu já ter falado, né, um pouco sobre a cidade dos Efésios. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa adiantar. Amém? Então, a gente vai para a introdução agora. E a introdução diz assim:
A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno. Glória a Deus. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, Paulo ele escreveu em torno de 14 epístolas e nelas sempre ele tratava de problemas na igreja. Em Romanos ele tratou da diferença que havia entre gregos e judeus, porque os judeus diziam que os gregos precisavam da circuncisão para ser salvos e os gentios eles diziam que não. E em Corinto Paulo tratou de vários problemas na igreja. Ele tratou sobre a fornicação, sobre a falta de crença do pessoal lá na ressurreição. Então, e as demais cartas também foram tratando de problemas. Mas só que a carta aos Efésios, ela se distingue das demais de Paulo, porque ela busca encorajar aos crentes a permanecerem na fé que eles já têm. Então, a carta aos Efésios, ela é dividida em duas partes. Primeiro tem a saudação, onde Paulo se apresenta, como em todas as suas cartas, e fala sobre a preeminência de Cristo, de Jesus Cristo na redenção, ou seja, que através de Jesus podemos ser salvos. Tem a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual do crente. Paulo nesse momento faz uma oração para que Deus continue iluminando e ajudando aquele povo em Corinto. Então, os resultados da redenção em Cristo e a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, mais uma vez. Então, essa é a primeira parte da epístola. A segunda parte da epístola, que é a partir do capítulo 4 ao capítulo 6, ele fala sobre implementando o propósito de Deus, é um dos tópicos, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos no lar, sobre relacionamento no lar, estar capacitado para a batalha espiritual, que a gente vai falar sobre a armadura de Deus nas lições futuras, e a conclusão. Então, Paulo em nenhum momento nessa lição trata de problemas na igreja, mas ele trata de continuar animando os crentes que estavam em Éfeso a continuar seguindo suas orientações. Esse é o nosso positivo. Positivo. O objetivo de Paulo sempre foi encorajar a igreja de andar de cabeça erguida, apesar dos vitupérios da vida, que para os cristãos, principalmente para os nossos irmãos, antepassados, que enfrentaram grandes dificuldades para permanecer servindo a Deus, e eles queriam servir como serviram e tiveram resultados positivos, principalmente quando se trata da salvação, pois o próprio Cristo disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então esse era um dos objetivos do apóstolo Paulo, dar esse incentivo aos irmãos para que eles pudessem alcançar essa tão grande e maravilhosa salvação da parte de Deus.
por intermédio de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele sentia esta necessidade de encorajar os irmãos. Apesar de estar preso em prisão, Paulo não poderia jamais permanecer calado sem motivo nenhum para que os irmãos acreditassem em tudo aquilo que Paulo estava falando. Paulo, apesar do sofrimento, apesar da sua prisão, ele tinha uma visão panorâmica que era o incentivo a todos aqueles que professavam a Cristo como Salvador. Amém? Então, como nosso professor Atos, ele deu uma ênfase aqui na introdução, falou também da teoria, aqui no primeiro tópico vai falar da teoria e data. A autoria e data. Conforme nos costumes da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Como é que... Então você vai ver aí a identidade de Paulo no primeiro capítulo e o primeiro versículo aos Efésios. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo no nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Você observa aí no capítulo 3, verso 9, o professor Atos vai ler. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro monarca, primeiro rei de Israel. Pertencia à mesma tribo do apóstolo, capítulo 13 e o verso de número 21. Professor Atos, ele lê. Primeiro 13 e o 9, né? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse... Ele falando que o nome dele é Saulo. E 13 quanto? 13, versículo 21. 13, 21 diz assim: E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Então, meus irmãos, observa aí que o próprio Paulo, pertencia à mesma tribo de Benjamim, que era a mesma tribo do rei Saul. Eu quero já dizer para os irmãos, eu escuto muitos pregadores, entre muitos posso fazer um diminutivo, alguns pregadores que diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Então a gente observa aqui que Paulo tinha dupla cidadania, isso. Então, por isso que está bem notável aqui que ele tinha um nome hebraico e também tinha um nome grego. Quando Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Indo ele a Damasco, perseguiu os cristãos. Então, teve aquele encontro com Cristo. Cristo faz menção do nome dele, não usa o hebraico, usa o grego. E ele perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, Jesus está usando aqui o nome dele do grego. Paulo tinha uma cidadania romana, por isso que Paulo foi julgado pela cidadania romana, certo? Então,
fica claro e evidente aqui que Deus, nessa ocasião, não mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo, não. Ele tinha que, observe que o comentarista da lição, ele faz menção, cita o texto como referência para a gente entender melhor que Paulo, ele tinha uma cidadania de uma das tribos de Israel, que era de Benjamim, e também tinha uma cidadania romana que ele adquiriu, certo? E isso não é desconhecido de ninguém, que um cidadão brasileiro, ele indo para um dos estados, por exemplo, Estados Unidos, e parece que o processo lá dura 14 anos, se não me falha a memória, e ele já passa a ter uma cidadania americana, ele já pode ter uma cidadania americana, então ele tem dupla cidadania, que foi o que ocorreu com o apóstolo Paulo, não é isso, professor Atos? Paulo, ele tinha o pai grego e a mãe hebreia, né? Então, ele tinha uma dupla cidadania. Por isso, no livro de Atos, às vezes ele aparece como Saulo, principalmente no início da sua conversão, e depois como Paulo. E também ele gostava de ser chamado por Paulo, primeiro, porque o mundo ao seu redor falava grego. Então, Paulo era o seu nome grego. E segundo, porque ele se considerava o menor entre os apóstolos, porque ele foi o último a ser escolhido. Quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos se reuniram, os 11, porque Judas Iscariotes havia se suicidado. Eles oraram e Deus escolheu a Matias para substituí-lo. Então, em seguida, o próprio Jesus se revelou a Paulo. Na época, ele foi chamado por Saulo e se converteu ao Senhor Jesus. A partir desse momento, ele sempre se considerou o menor, e como Paulo significa pequeno, ele gostava de ser chamado assim. Fazendo uma pequena ratificação aqui, quando Jesus falou com ele, Jesus falou o nome dele hebraico, foi Saulo, né? Saulo, quando Jesus usa essa expressão, Jesus está usando a expressão hebraica, né? Saulo, que significa solicitado, certo? Então, Jesus falou com ele não no grego, mas no hebraico. Jesus chama o nome dele do hebraico, o significado do hebraico, o nome dele Saulo no hebraico, foi a expressão de Cristo falando com Paulo, amém? Eu fiz uma retificação aqui e observei aqui que Saulo significava, era o nome dele no original hebraico, amém? Então, queridos, no segundo ponto do primeiro tópico, diz assim, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar e o mundo gentílico. Romanos capítulo 11 e o versículo de número 13, o nosso professor Atos, ele vai estar lendo esse texto, né, para que os irmãos tenham como referência o texto que nós estamos citando aqui, citado pelo comentarista. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica como a ressalva pela vontade de Deus. Isso é bom quando Paulo ele usa a expressão pela vontade de Deus, para os irmãos entender, né? Não foi por vontade própria,
e nem por vontade de homens. Paulo foi escolhido literalmente por Deus para esta grande missão. Por isso que ele se apresenta aí na sua primeira carta aos Efésios. A gente sabe que a cidade de Efésio, ela recebeu outra carta, né, que está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Ela recebe também outra carta, e mais uma vez o Senhor Jesus preocupando-se com a situação da igreja ali em Éfeso, certo? Então, observa que ele faz menção de que não foi pela vontade dele e nem pela vontade do homem. Por isso que ele tinha uma grande credibilidade naquilo que estava falando. A igreja tinha aquele homem de Deus como uma grande referência. Observa que ele usa a expressão, no texto paulino, de que principalmente aos Coríntios, quando ele diz: sede meu imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo tinha uma grande credibilidade, pela sua expressão e carinho pela igreja, Isto é, não escolhido por homem. Então fica evidente aqui que Paulo teve um ministério chamado, escolhido e obedecido, Porque não importa somente ter chamada e não obedecer a chamada, mas Paulo foi diferente. Apesar de ter passado tantas tribulações na vida, altos e baixos, em prisão, mas nunca negou a fé, sempre um grande incentivador no mundo espiritual para a igreja de Cristo. Glória a Deus por isso, Glória a Deus, porque para esse evangelho chegar até nós, grandes homens perderam a sua vida por este evangelho, para que este evangelho de Cristo chegasse hoje a nós. Então, e a mesma mensagem que o apóstolo, ele incentivou a igreja aos Efésios, esta mesma mensagem serve para nós nos dias atuais. Não é isso, professor Atos? Então, a mensagem passada pelo apóstolo é de que ele estava ali porque era vontade de Deus e não do homem. Porque pelo homem Paulo nunca pregaria. E quando Paulo se converteu, ele passou um tempo se preparando. E a Bíblia diz que quando ele começou a evangelizar, ele foi acompanhado de Barnabé, que tinha grande estima pelos irmãos daquele tempo. Então, era Barnabé que chegava e apresentava: esse é nosso irmão Saulo, é aquele mesmo que perseguia a gente, que matava o nosso povo, mas hoje Deus, ele fez milagres. Então, havia uma desconfiança de muitos cristãos em não acreditar na conversão de Paulo. Então, durou um tempo até ele ter a credibilidade que ele tinha agora com os Efésios, e agora, gozando dessa credibilidade, ele poderia se apresentar dizendo que a vontade de Deus ele está ali e não a vontade do homem. Então, queridos, o terceiro ponto da lição diz assim, do primeiro tópico, diz assim: uma epístola da prisão. Como a gente já enfatizou, Paulo, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. Está escrito no capítulo 3, verso 1 da mesma epístola, o preso do Senhor, capítulo 1, verso 4, e o embaixador em cadeias, capítulo 6, verso 20, isso da carta aos Efésios.
Isso identifica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, com essas 4 epístolas, quando Paulo escreve, ele está lançado Prisão domiciliar. Em prisão domiciliar, certo? Está preso, mas tinha guarda a seus cuidados, né? Umas grandes escoltas de preso. Paulo era conduzido por grandes escoltas de polícia, de militares da época. E apesar de estar em domicílio, prisão em domiciliar, ele era também guardado por números de soldados, para que Paulo tivesse sua vida privada, né? Não somente para fugir, mas privada de retaliação, né? É isso, professor Atos? Isso mesmo. É que tinham muitos que tinham vontade mesmo de acabar com a vida dele, por isso que Paulo era escoltado, guardado, reguardado por policiais da época para guardar a vida de Paulo, não com a intenção de que Paulo viesse fugir, mas por causa de retaliação por parte das pessoas da época. Isso, professor Atos? Então, Paulo, como ele escreveu as cartas do cárcere, isso também nos revela a data de sua autoria. Então, em Atos, capítulo 28 e o verso 30, como citado no 4º subtópico, diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, a sua condenação, né, houve uma progressão e ele passou a ser um prisioneiro na sua própria casa, né? Então, ele passou a estar em prisão domiciliar. Então, os estudiosos nos revelam que essa prisão domiciliar ocorreu entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Então, significa que a carta aos Efésios foi escrita entre 61 e 62 depois de Cristo. Então, muitos irmãos iam visitá-lo também, e esses irmãos ajudavam ele a levar essas cartas para outros locais, como foi o caso de Éfeso, onde o irmão Tíquico, ele levou essa carta para os irmãos que estavam lá em Éfeso. Professor Atos, a gente já começa, pode segurar, a gente já começa o segundo tópico fazendo os nossos comentários, porque o título é destinatário, né, a cidade de Éfeso. Uma grande, ou seja, a igreja, essa cidade foi edificada há muito tempo antes de Cristo. É isso, professor Atos. E a gente entende que esse período todinho, além dos 1050 anos antes de Cristo, depois, quando Paulo vem escrever a sua carta aos Efésios, ele está no ano de 60 a 62, como o senhor acabou de falar. A carta foi escrita aproximadamente do ano 61 ao ano 62 depois de Cristo. Uma grande trajetória, mas digamos que desse período em que essa igreja foi edificada lá em Éfeso, a gente observa que grande foi a dificuldade para ser desfeita toda a obra do diabo na vida daquela população, né, que
que já tinha os seus costumes, a sua cultura, e a gente vai observar isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que todo esse capítulo 19 vai falar de toda a manifestação, né, do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, operando naquela cidade, né? Então o senhor pode até já entrar no primeiro ponto aí do primeiro tópico, pode entrar no primeiro ponto aí do segundo tópico, já lendo as evidências que da construção, edificação da cidade, um período muito considerado, né, antes de Cristo. Pode ler o primeiro tópico. Segundo tópico, destinatários. Primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole de cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade que era bem movimentada. Quando a gente ouve falar de Jogos Olímpicos, ali foi um dos berços de onde surgiu boa parte dos jogos que a gente vê aqui, né? Nas Olimpíadas, principalmente os mais antigos, lançamento com disco, corrida de 100 metros rasos. Então, era uma cidade movimentada e também era uma cidade pagã, onde dos principais monumentos que existiam naquela cidade era o templo da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Então, além de ser uma cidade que havia grandes possibilidades de ganhar muitas vidas, como Paulo tentou fazer e foi impedido por alguns que ali estavam, era também uma cidade que tinha muita coisa pagã, e onde há o paganismo, há também os pecados sexuais e há também abominações. Então, queridos, está claro que tudo isso, o segundo subponto vai dizer, do segundo tópico, vai dizer assim: a realidade em Éfeso, a cidade abrigava o templo de Artemis, ou a deusa Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho, de prata, vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, a gente observa, como eu tinha falado a princípio, a dificuldade para a igreja continuar servindo a Cristo ali era grande, pois existia esses fabricantes de nicho que era a construção de imagens idólatras, né?
quando esses turistas vinham à cidade, uma grande cidade, observa que as ruas na cidade era construída de mármores. Também o templo da deusa, quando o professor Atos aqui ele frisa que todo mundo queria estar naquele templo, mas nem todo mundo tinha condição de enfrentar de poder estar dentro daquele templo, envolvido naquele mundo, né? Pois existia as sacerdotisas daquele templo que praticava lá a sua sensualidade, não somente isso, mas a prática da sexualidade era grande lá nos cultos pagão. Então a gente observa que esses construtores de imagem, quando eles ouviram a doutrina ou a pregação de Paulo, para eles aquilo foi um grande choque, pois eles tinham lá já a sua cultura. E diz assim que o comentarista ele fala dos milhares de turistas